Ela tentou esconder o soluço, mas o travesseiro não abafava a dor. Sozinha, encolhida no quarto minúsculo dos fundos da mansão, ela chorava por algo que nem sabia nomear. Era cansaço, humilhação e aquele vazio de quem só queria ser vista. A porta se abriu sem aviso. Ela se assustou. Desculpa. Ela tentou se levantar, enxugando as lágrimas. Mas ele, o dono de tudo, fez o impensável. Se ajoelhou diante dela. Me perdoa por não ter te enxergado antes. Curta se você já chorou escondida para ninguém ver sua dor. Comente. Você acredita que o verdadeiro amor começa quando alguém se ajoelha, não por obrigação, mas por empatia? Isabelle enxugou as lágrimas que teimavam em cair, enquanto fitava seu reflexo no pequeno espelho rachado do quarto dos fundos. Seus olhos cor-de-mel estavam vermelhos e inchados depois de tanto chorar. O uniforme cinza, 2 vezes maior que seu número, denunciava sua magreza quase frágil. Os cabelos castanhos, normalmente presos em um coque comportado, agora caíam em mechas desalinhadas sobre seu rosto delicado de 18 anos. A mansão dos Lacerda fervilhava com os preparativos para mais um jantar de negócios. Do seu quartinho, minúsculo, podia ouvir o burburinho dos outros empregados, o tilintar de taças sendo organizadas e as ordens ríspidas de Dona Mercedes, a governanta que parecia ter feito da vida de Isabelle seu projeto pessoal de tortura. Menina incompetente, como ousa aparecer assim na frente dos convidados do Sr. Lacerda? As palavras da governanta ainda ecoavam em sua mente, cortantes como navalhas. Olhe para você, parece uma mendiga. Não é à toa que sua mãe preferiu se livrar de você, mandando-te para cá. Aquela última frase havia sido o golpe final. Isabelle fugiu para seu quarto, único refúgio naquela casa imensa onde se sentia tão pequena, tão insignificante. As palavras de Dona Mercedes eram mentira. Sua mãe nunca quis se livrar dela. A decisão de partir para a capital foi sua, movida pela necessidade de ajudar com as despesas dos remédios caros que sua mãe precisava. Um soluço escapou de seus lábios trêmulos enquanto se sentava na beirada da cama estreita. O colchão fino afundou sob seu peso, as molas antigas rangendo em protesto. A janela minúscula mal deixava entrar a luz do fim de tarde, tornando o ambiente ainda mais claustrofóbico. As paredes descascadas pareciam sufocá-la, guardando em suas rachaduras todas as lágrimas que já derramou desde que chegou ali. Seus dedos roçaram o pequeno crucifixo de prata no pescoço. Última lembrança de sua mãe. Seja forte, minha menina, ela havia dito no dia da partida. Deus nunca nos dá uma cruz maior do que podemos carregar. Mas naquele momento, sozinha e humilhada, a cruz parecia pesada demais. O relógio na parede marcava 8 horas quando Isabelle ouviu os primeiros carros chegando para o jantar. Sons de risadas elegantes e conversas refinadas atravessavam as paredes finas, lembrando-a do mundo do qual jamais faria parte. Um mundo de vestidos de seda, joias brilhantes e taças de champanhe, tão distante de sua realidade de uniformes gastos e mãos calejadas pelo trabalho. Fechou os olhos, deixando que mais lágrimas escorressem silenciosamente. Era patético chorar assim, sabia disso. Mas a solidão, às vezes, era tão grande que doía fisicamente. Há 3 meses, quando deixou sua cidadezinha no interior, carregava tantos sonhos. Imaginava que seu esforço e dedicação seriam suficientes para conquistar seu espaço. Que ingenuidade! A realidade da mansão dos Lacerda era muito diferente de suas fantasias adolescentes. Ali, aprendeu que algumas pessoas nasceram para servir, enquanto outras nasceram para serem servidas. E ela, Isabelle, claramente pertencia ao primeiro grupo. Um barulho de passos no corredor a fez prender a respiração.
Seu coração disparou quando os passos se aproximaram de sua porta. Não eram os saltos afiados de Dona Mercedes, nem os passos apressados das outras empregadas. Era algo diferente, mais pesado, mais firme. A maçaneta girou lentamente e Isabelle sentiu seu mundo parar. Ali, emoldurado pela porta do seu quartinho miserável, estava ele, Caio Lacerda. Alto, imponente em seu terno italiano feito sob medida, o dono da mansão parecia ainda mais intimidador do que nas poucas vezes em que o via durante o serviço. Seus 44 anos lhe conferiam uma maturidade magnética, e os fios grisalhos nas têmporas apenas acentuavam seu charme natural. Mas foram seus olhos que capturaram a atenção de Isabelle, profundos, intensos e, naquele momento, surpreendentemente gentis. Eu ouvi alguém chorando. Sua voz grave preencheu o pequeno espaço. Não havia acusação em seu tom, apenas uma preocupação genuína que fez o coração de Isabelle falhar uma batida. Me desculpe, senhor, ela gaguejou, levantando-se num pulo. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter em pé. Eu não queria incomodar. Já estou indo dormir e... Não, ele a interrompeu suavemente, dando um passo para dentro do quarto. Não precisa se desculpar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabelle permaneceu paralisada, consciente demais do contraste entre eles. Ela, em seu uniforme surrado, com o rosto manchado de lágrimas. Ele, o poderoso empresário, dono de um império que ela nem conseguia compreender totalmente. E então, Caio Lacerda fez algo que desafiou todas as regras não escritas entre patrões e empregados. Algo que mudaria para sempre o curso daquela noite. Algo que faria o mundo de Isabelle virar de cabeça para baixo. Ele se ajoelhou. Ali, no chão áspero do quartinho de empregada, o homem mais poderoso que ela já conheceu se colocou de joelhos. Seus olhos, agora na mesma altura dos dela, brilhavam com uma intensidade que fez seu coração disparar. Me perdoa, ele sussurrou, sua voz carregada de uma emoção que ela não conseguia nomear, por não ter te enxergado antes. Isabelle prendeu a respiração. O tempo pareceu congelar naquele instante, como se o universo inteiro tivesse parado para testemunhar aquele momento improvável. As lágrimas, que antes eram de tristeza, agora escorriam por um motivo completamente diferente. O perfume masculino dele invadiu seus sentidos. Uma mistura sofisticada de madeira e almíscar que fez sua cabeça girar. Suas mãos tremiam e ela as apertou uma contra a outra, tentando se controlar. Senhor Lacerda, Ela começou. Mas as palavras morreram em sua garganta quando ele estendeu a mão, tocando suavemente seu rosto. Seus dedos eram quentes contra sua pele fria, e o contraste enviou arrepios por toda sua espinha. Caio, ele corrigiu gentilmente. Me chame de Caio. Naquele momento, algo mudou no ar entre eles. Uma tensão diferente, carregada de possibilidades que Isabelle nunca ousou imaginar. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Foi então que vozes no corredor quebraram o encanto do momento. Passos se aproximavam e a realidade ameaçava invadir aquela bolha mágica que havia se formado ao redor deles. Caio se levantou rapidamente, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Esta conversa não acabou, ele prometeu em voz baixa. Amanhã, na biblioteca, após o café da manhã. Você vai estar lá? Isabelle apenas conseguiu assentir, incapaz de formar palavras. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase secreto, antes de sair do quarto tão silenciosamente quanto havia entrado. Sozinha novamente, Isabelle se deixou cair na cama, seu coração ainda batendo descompassado. Suas mãos tremiam quando tocou o lugar onde os dedos dele haviam estado momentos antes.
O quartinho dos fundos, que minutos atrás parecia uma prisão, agora guardava o começo de algo que ela não conseguia compreender totalmente. Algo maior que todas as regras sociais, maior que todas as diferenças entre eles. Algo que estava apenas começando. A biblioteca da mansão dos Lacerda era um santuário de paz nas primeiras horas da manhã. O sol, ainda tímido, filtrava-se através das janelas altas, criando padrões dourados sobre as estantes de mogno que se estendiam do chão ao teto. O aroma de livros antigos misturava-se ao perfume suave de rosas frescas, dispostas num vaso de cristal sobre a mesa central. Isabelle permanecia parada na entrada, seu coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Suas mãos apertavam nervosamente o avental do uniforme, enquanto seus olhos percorriam o ambiente suntuoso. Nunca havia entrado ali antes. A biblioteca era território proibido para a criadagem, exceto durante a limpeza semanal supervisionada por Dona Mercedes. O relógio de parede marcava exatamente 8 horas. Caio havia sido específico sobre o horário do encontro, mas agora, sozinha naquele espaço imponente, Isabelle questionava se não havia imaginado toda a cena da noite anterior. O poderoso Sr. Lacerda, ajoelhado em seu quartinho dos fundos, parecia mais um sonho febril do que realidade. Um rangido suave da porta a fez virar-se bruscamente. Caio Lacerda entrou na biblioteca com a elegância natural de quem nasceu para ocupar espaços grandiosos. Mesmo em trajes mais casuais, uma camisa branca de mangas dobradas e calça social escura, ele emanava uma autoridade que fez Isabelle prender a respiração. "Você veio", ele disse, sua voz grave carregando uma nota de satisfação que enviou arrepios por sua espinha. Por um momento, temi que tivesse mudado de ideia. Isabelle baixou os olhos, sentindo o rosto queimar. "O senhor pediu para eu vir", murmurou. "Caio", ele a corrigiu gentilmente, aproximando-se. "Ontem à noite pedi que me chamasse de Caio. Ainda mantenho esse pedido." O som de seus passos sobre o tapete persa ecoava no silêncio da biblioteca. Cada passo mais próximo fazia o coração de Isabelle acelerar ainda mais. Quando ele parou diante dela, tão perto que podia sentir o calor emanando de seu corpo, ela teve que reunir toda a sua força para não recuar. "Olhe para mim", ele pediu suavemente. Lentamente, ela ergueu o rosto. Seus olhos encontraram os dele. Profundos, intensos, magnéticos. Havia algo diferente em seu olhar naquela manhã. Algo que ia além da compaixão da noite anterior. Algo que fez seu estômago dar voltas e suas pernas fraquejarem. "Sei que deve estar confusa", Caio continuou, sua voz baixa como uma carícia. "Que deve estar se perguntando por que o dono da casa suddenly começou a se importar com uma empregada." Isabelle sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. "Não precisa fazer isso, senhor." "Caio", ela se corrigiu rapidamente. "Não precisa fingir que se importa só porque me viu chorando. Eu entendo meu lugar nesta casa." A expressão dele endureceu ligeiramente. Com um movimento suave, mas firme, ele segurou seu queixo, forçando-a a manter o contato visual. "Seu lugar", ele repetiu, um toque de irritação em sua voz aveludada. "E que lugar seria esse, Isabelle? O quartinho dos fundos, o uniforme cinza, a invisibilidade?" Cada palavra era como uma pequena agulha em seu coração. As lágrimas agora corriam livremente por seu rosto, mas ela não tentou escondê-las. Não havia mais sentido em tentar manter aparências. Não ali, não com ele. "Sou apenas uma empregada", ela sussurrou, sua voz tremendo. "Uma garota do interior que mal terminou o ensino médio. Não tenho nada a oferecer além do meu trabalho." O que aconteceu em seguida pegou Isabelle completamente desprevenida. Caio soltou seu queixo apenas para segurar seus ombros com gentileza, mas firmeza.
Seus olhos, agora flamejando com uma intensidade que a assustou, fixaram-se nos dela. Você é muito mais do que isso, ele declarou, cada palavra carregada de uma convicção que fez seu coração falhar uma batida. É uma jovem que deixou tudo para trás para ajudar sua mãe doente, que trabalha incansavelmente, sem reclamar, mesmo quando é tratada com desprezo, que chora escondida para não incomodar ninguém com sua dor. Isabelle prendeu a respiração, surpresa por ele saber tanto sobre ela. Como se lesse seus pensamentos, Caio continuou. Sim, eu sei sobre sua história. Tenho observado você há semanas, vendo como lida com as provocações, como mantém a dignidade mesmo quando todos tentam diminuí-la. Por quê? Ela conseguiu perguntar, sua voz não mais que um sussurro. Por que se importar comigo? Um sorriso triste tocou os lábios dele. Porque você me lembra de mim mesmo, há muito tempo atrás, antes do dinheiro, antes do império corporativo, quando eu era apenas um garoto do subúrbio sonhando com algo maior. Suas mãos deslizaram dos ombros dela para segurar suas mãos, pequenas e trêmulas. O contraste era marcante, as mãos dele, grandes e bem cuidadas, envolvendo as dela, calejadas pelo trabalho doméstico. Mas principalmente, ele continuou, sua voz baixando para um tom mais íntimo. Porque você despertou algo em mim que eu pensava ter morrido junto com minha esposa. Algo que me assusta e me fascina ao mesmo tempo. O coração de Isabelle parou por um momento, apenas para voltar a bater com força redobrada. Ela sabia que deveria se afastar, que aquela proximidade era perigosa, que aquelas palavras prometiam mais do que ela deveria aceitar. Mas seu corpo se recusava a obedecer, hipnotizado pela intensidade daquele momento. Não quero sua pena, ela conseguiu dizer, mesmo que sua voz traísse sua própria convicção. Pena? Ele repetiu, um toque de diversão em sua voz. Não, Isabelle, o que sinto por você está muito longe de ser pena. E então, pela segunda vez em menos de 24 horas, Caio Lacerda se ajoelhou diante dela. Mas dessa vez foi diferente. Não havia desespero ou culpa em seu gesto, apenas uma determinação serena que fez o ar fugir dos pulmões de Isabelle. O que sinto, ele continuou, ainda segurando suas mãos, é admiração pela sua força, fascínio pela sua pureza e um desejo inexplicável de proteger você de tudo e todos que já tentaram diminuir seu brilho. As palavras dele pareciam irreais, como se fizessem parte de um sonho do qual ela temia despertar. O sol da manhã agora banhava completamente a biblioteca, criando um halo dourado ao redor deles, como se o próprio universo conspirasse para tornar aquele momento ainda mais mágico. Não sei o que dizer, ela confessou, sua voz embargada pela emoção. Não diga nada, ele respondeu suavemente. Apenas me permita mostrar que você merece muito mais do que migalhas de atenção, que merece ser vista, ouvida, valorizada. Um som distante de passos no corredor quebrou o encanto do momento. A realidade começava a se infiltrar em sua bolha particular, lembrando-os do mundo além daquelas paredes forradas de livros. Caio se levantou rapidamente, mas não soltou suas mãos. Preciso ir para uma reunião agora, ele disse, um toque de relutância em sua voz. Mas quero que você saiba que as coisas vão mudar a partir de hoje. Não permitirei que continuem te tratando como uma sombra nesta casa. Antes que ela pudesse protestar, ele levou uma de suas mãos aos lábios, depositando ali um beijo suave, que enviou ondas de calor por todo o seu corpo. Esta noite, depois que todos dormirem, me encontre no jardim de inverno. Há muito mais que... Preciso te dizer, com essas palavras, ele se afastou, deixando Isabelle sozinha na biblioteca, com o coração em turbilhão e a pele ainda formigando onde seus lábios haviam tocado. Através das janelas altas, o sol continuava seu caminho pelo céu
indiferente ao fato de que, naquela manhã, o mundo de uma jovem empregada havia sido completamente transformado. Enquanto caminhava de volta para seus afazeres, Isabelle não podia deixar de pensar que talvez, apenas talvez, seus sonhos não fossem tão impossíveis assim. Que talvez existisse um lugar no mundo onde uma garota simples do interior pudesse ser mais do que sua origem ou seu uniforme cinza. Um lugar que, surpreendentemente, começava a se parecer muito com os braços de Caio Lacerda. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que não tente consertar nossa dor, mas simplesmente se ajoelhe ao nosso lado. Se você já sonhou em ser vista no momento em que mais se sentiu pequena, tem um presente esperando por você. No primeiro comentário fixado está o e-book com histórias assim, de dor acolhida, de afeto silencioso, de recomeços possíveis. Vai lá, lê com o coração aberto e me diz qual cena te fez sentir menos sozinha. O jardim de inverno da mansão dos Lacerda era um oásis de vidro e ferro forjado, onde o tempo parecia fluir em um ritmo diferente do resto do mundo. Naquela noite, a lua cheia derramava sua luz prateada através do teto de cristal, criando sombras dançantes entre as folhagens exóticas que preenchiam o espaço. Isabelle deslizou silenciosamente pela porta lateral, seu coração trovejando contra as costelas. Havia trocado o uniforme cinza por um vestido simples de algodão, o único que trouxera de casa, guardado como uma relíquia de sua vida anterior. O tecido azul claro flutuava suavemente ao redor de seus joelhos, fazendo-a se sentir estranhamente vulnerável. O aroma das orquídeas noturnas preenchia o ar, misturando-se com o perfume das gardênias que sua mãe tanto amava. Por um momento, Isabelle fechou os olhos, permitindo-se lembrar do pequeno jardim de sua casa no interior, onde costumava se sentar nas tardes de domingo, sonhando com uma vida diferente. Você veio. A voz grave de Caio a surpreendeu, fazendo-a abrir os olhos rapidamente. Ele emergiu das sombras como uma aparição, ainda vestindo o terno escuro da reunião de negócios, embora a gravata estivesse frouxa ao redor do pescoço. Seus olhos, quando encontraram os dela, brilhavam com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Achei que talvez, ela começou, sua voz tremendo ligeiramente, talvez o senhor tivesse mudado de ideia. Caio, ele a corrigiu gentilmente, aproximando-se. E não mudei de ideia. Na verdade, mal consegui me concentrar o dia todo, pensando neste momento. Ele gesticulou para um pequeno arranjo que Isabelle não havia notado antes. 2 cadeiras de vime dispostas ao redor de uma mesa baixa, sobre a qual repousava uma garrafa de vinho e 2 taças de cristal. Aceita se juntar a mim? Ele perguntou, puxando uma das cadeiras para ela. Isabelle hesitou por um momento. Tudo aquilo parecia surreal demais. O cenário romântico, o vinho, a intimidade do momento. Eu nunca bebi vinho antes, ela confessou, sentindo o rosto queimar. Um sorriso suave tocou os lábios de Caio, enquanto ele servia o líquido rubi nas taças. Então esta noite será de muitas primeiras vezes, ele comentou, entregando-lhe uma taça. Silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de promessas não ditas. Isabelle observou o vinho em sua taça, as bolhas minúsculas dançando à luz da lua, enquanto reunia coragem para falar. Por que eu? Ela finalmente perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. De todas as pessoas nesta casa, por que se interessar justamente por mim? Caio tomou um gole de seu vinho antes de responder, seus olhos nunca deixando os dela. Sabe o que mais me fascina em você, Isabelle? Sua autenticidade. Num mundo onde todos usam máscaras, você permanece genuína. Ele se inclinou para a frente, seu perfume amadeirado envolvendo-a como uma carícia invisível.
Observei você durante semanas. Vi como trata a todos com gentileza, mesmo aqueles que não merecem. Como sorri verdadeiramente para a pequena Flora, a filha do jardineiro, quando ela te mostra os desenhos dela. Como sussurra palavras de conforto para os gatos abandonados que alimenta escondida nos fundos da casa. Isabelle sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Você notou tudo isso? Notei cada detalhe, ele confirmou, sua voz baixando para um tom mais íntimo. Inclusive como seus olhos brilham quando passa pela biblioteca, desejando poder entrar e explorar todos aqueles livros. Uma lágrima escapou, deslizando silenciosamente pela bochecha dela. Sempre amei ler, ela confessou. Na minha cidade, a biblioteca municipal era meu refúgio. Passava horas lá, mergulhando em histórias que me faziam esquecer. Esquecer o quê? Ele incentivou suavemente quando ela hesitou. Isabelle tomou um pequeno gole de vinho, deixando o sabor rico e complexo dançar em sua língua antes de responder. Esquecer que algumas pessoas nascem para viver histórias de amor, enquanto outras nascem para limpar a poeira delas. A expressão de Caio endureceu ligeiramente. Com um movimento fluido, ele se levantou de sua cadeira apenas para se ajoelhar diante dela, pela terceira vez em 2 dias, mas cada vez mais significativo que a anterior. Olhe para mim, ele pediu, segurando suas mãos entre as dele. Você não nasceu para limpar poeira de histórias alheias. Você nasceu para viver sua própria história, com todas as cores, emoções e reviravoltas que merece. Como pode ter tanta certeza? Ela perguntou, sua voz embargada. Um sorriso triste tocou os lábios dele. Porque eu também já fui o personagem secundário na história de alguém. Antes do dinheiro, antes do sucesso, eu era apenas o filho do motorista, apaixonado pela filha do patrão. Isabelle prendeu a respiração, surpresa pela revelação. Sua esposa, Helena, ele confirmou, um toque de melancolia em sua voz. Ela foi meu primeiro e único amor por muito tempo. Lutamos contra tudo e todos para ficarmos juntos. E quando finalmente conseguimos, ela... Sua voz falhou por um momento. Ela nos deixou cedo demais. Sinto muito. Isabelle sussurrou, apertando levemente as mãos dele. Não sinta, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com renovada intensidade. Helena me ensinou que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais. E agora, 5 anos depois de sua partida, você está me ensinando que o coração pode, sim, bater novamente. O ar pareceu ficar mais denso ao redor deles, carregado de eletricidade e possibilidades. Isabelle podia sentir seu coração batendo tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Tenho medo, ela confessou em um sussurro. Medo de me entregar a algo que pode não ser real. Medo de acordar amanhã e descobrir que tudo não passou de um sonho. Caio soltou uma de suas mãos apenas para tocar seu rosto com uma suavidade que fez seu coração falhar uma batida. Então me deixe provar que é real, ele murmurou, seu polegar traçando delicadamente a curva de sua bochecha. O tempo pareceu congelar naquele momento. A lua continuava seu caminho pelo céu noturno, derramando sua luz prateada sobre eles como uma bênção silenciosa. O perfume das flores noturnas intensificou-se, como se a própria natureza conspirasse para tornar aquele momento ainda mais mágico. Quero te contar um segredo, Caio disse, sua voz baixa e íntima. Desde que te vi pela primeira vez, carregando aquela pilha de livros para limpar na biblioteca, algo mudou dentro de mim. Era como se uma luz tivesse sido acesa em um quarto, escuro há muito tempo fechado. Suas palavras fizeram o coração de Isabelle acelerar ainda mais. Mas eu sou tão... comum, ela protestou fracamente. Comum? Ele repetiu, um toque de diversão em sua voz.
Não há nada de comum em você, Isabelle. A forma como seus olhos mudam de cor, dependendo da luz. Como morde o lábio inferior quando está concentrada. Como suas mãos dançam no ar quando você fala algo que te emociona. Ela não percebeu que estava chorando até sentir o toque suave dele enxugando suas lágrimas. Como pode saber tanto sobre mim? Perguntou, sua voz tremendo. Porque não consigo parar de te observar. Ele admitiu. Cada gesto, cada sorriso escondido, cada olhar perdido pela janela, você se tornou minha obsessão mais doce. Um som distante de passos no corredor da mansão os fez congelar por um momento. Mas os passos logo se afastaram, deixando-os novamente sozinhos em sua bolha particular de magia e possibilidades. Preciso te dizer algo, Caio falou, sua voz assumindo um tom mais sério. A partir de amanhã, as coisas vão mudar nesta casa. O coração de Isabelle apertou. Vai me mandar embora? Ela perguntou, o medo evidente em sua voz. Não, ele respondeu firmemente. Vou te dar o lugar que você merece. Não mais no quartinho dos fundos, não mais usando esse uniforme que tenta te fazer invisível. Mas ela começou a protestar, apenas para ser silenciada pelo toque suave dos dedos dele em seus lábios. Não aceito argumentos, ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. Já providenciei tudo. Amanhã, depois do café da manhã, quero que suba para o quarto azul no segundo andar. Ele será seu novo lar nesta casa. Isabelle arregalou os olhos, incapaz de processar o que estava ouvindo. O quarto azul, mas aquele é um dos melhores quartos da casa. E ainda assim, não é digno de você, ele respondeu com simplicidade. Mas é um começo. Antes que ela pudesse protestar novamente, Caio se levantou, puxando-a gentilmente para ficar de pé junto com ele. No movimento, eles ficaram ainda mais próximos, seus corpos quase se tocando. Isabelle, ele sussurrou, seu hálito quente acariciando. O rosto dela, prometa que não vai fugir, que vai me dar a chance de te mostrar como a vida pode ser diferente. Ela tremeu com a proximidade, com a intensidade do momento, com todas as promessas não ditas que pairavam no ar entre eles. Prometo, sussurrou de volta. Sua voz carregada de uma emoção que nem ela mesma compreendia totalmente. O sorriso que ele deu em resposta foi como o nascer do sol. Brilhante, caloroso e cheio de promessas de um novo dia. Com uma delicadeza infinita, ele se inclinou e depositou um beijo suave em sua testa, seus lábios demorando-se alguns segundos a mais do que o necessário. Agora vá descansar, ele murmurou contra sua pele. Amanhã começa sua nova vida. Enquanto Isabelle caminhava de volta para seu quartinho dos fundos, pela última vez, segundo ele, seu coração batia uma melodia nova e esperançosa. Aquela noite no jardim de inverno havia mudado tudo, aberto portas que ela nem sabia que existiam. E pela primeira vez, desde que chegou àquela mansão, ela se permitiu sonhar não apenas com um futuro diferente, mas com um futuro ao lado do homem que estava reescrevendo sua história, uma página de cada vez. O quarto azul era um sonho em tons de turquesa e prata. Isabelle ainda não conseguia acreditar que aquele espaço magnífico agora era seu. A cama king size com dossel, as cortinas de seda que dançavam com a brisa da tarde, a vista privilegiada do jardim, tudo parecia saído de um conto de fadas. Uma semana havia se passado desde a noite no jardim de inverno. Uma semana de olhares trocados pelos corredores, sorrisos secretos durante o café da manhã e pequenos bilhetes deixados estrategicamente para ela encontrar. Cada gesto de Caio fazia seu coração bater mais forte, como uma música crescendo até seu inevitável clímax. O sol começava a se pôr quando Isabelle ouviu a batida suave na porta. Seu coração disparou. Conhecia aquela batida, aquele ritmo particular que só ele tinha. Entre, ela chamou, sua voz tremendo ligeiramente.
Caio apareceu na porta, mais casual do que ela jamais o tinha visto. Sem paletó, apenas uma camisa, branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes que faziam sua imaginação voar. Em suas mãos, uma garrafa de vinho tinto e 2 livros antigos. Pensei que poderíamos continuar nossa conversa sobre literatura, ele disse, um sorriso brincando em seus lábios. E talvez explorar outros assuntos também. O ar no quarto mudou instantaneamente, ficando mais denso, mais carregado de possibilidades. Isabelle sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ele fechou a porta atrás de si. Trouxe seus favoritos? Ela perguntou, tentando manter a voz firme enquanto ele se aproximava. Pablo Neruda, ele respondeu, colocando os livros e a garrafa sobre a mesa lateral. Achei que você poderia apreciar como ele transforma palavras em música. Isabelle observou hipnotizada enquanto ele servia o vinho em 2 taças de cristal. Seus movimentos eram precisos, elegantes, como uma dança bem ensaiada. Quando ele lhe estendeu uma das taças, seus dedos se tocaram brevemente, enviando faíscas elétricas por todo o seu corpo. Você está diferente hoje, ele observou. Seus olhos percorrendo sua figura com uma intensidade que fez seu rosto queimar. Ela havia trocado os vestidos simples por uma das novas peças que encontrou no closet. Um vestido azul noite que abraçava suas curvas sutilmente, revelando apenas o suficiente para sugerir, não mostrar. Seu cabelo, normalmente preso, cascateava solto pelos ombros em ondas suaves. É estranho? Ela perguntou timidamente. Não. Ele respondeu, sua voz baixando uma oitava. É perfeito. Você é perfeita. Caio se aproximou mais, até que apenas centímetros o separavam. O perfume dele, madeira e almíscar, envolveu seus sentidos como uma carícia invisível. Quero ler algo para você, ele murmurou, pegando um dos livros. Suas páginas amareladas revelavam marcações, palavras sublinhadas, momentos importantes guardados no tempo. Não me ame como se eu fosse uma rosa de sal, uma topázio ou a flecha de cravos que propaga o fogo. Ame-me como se eu fosse escura, como se eu não fosse mais que a sombra. A voz dele, grave e melodiosa, transformava as palavras de Neruda em uma sinfonia particular para seus ouvidos. Isabelle fechou os olhos, deixando-se levar pelo ritmo dos versos, pela proximidade dele, pelo momento que parecia suspenso no tempo. Abra os olhos, ele pediu suavemente. Quando ela obedeceu, encontrou seu rosto a centímetros do dela. Seus olhos, normalmente castanho escuros, pareciam quase negros de desejo. Você tem ideia do que faz comigo? Ele sussurrou, sua mão livre subindo para tocar seu rosto. Como cada sorriso seu, cada olhar tímido, cada suspiro me enlouquece. Um pouco mais, Isabelle tremeu sob seu toque. Caio, ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta quando o polegar dele traçou a curva de seus lábios. Diga que não estou sozinho nisto, ele pediu, sua voz rouca de emoção. Diga que também sente esta força, nos puxando um para o outro, como se o universo inteiro conspirasse para nos unir. Em resposta, ela fez a coisa mais corajosa e mais louca de sua vida. Ficou na ponta dos pés e pressionou seus lábios contra os dele. O beijo começou suave, hesitante, como o primeiro toque da primavera após um longo inverno. Mas logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. O livro caiu esquecido no chão quando Caio a puxou para mais perto, uma mão em sua cintura, a outra mergulhando em seus cabelos. Isabelle se perdeu nas sensações. O gosto de vinho em sua língua, o calor de seu corpo pressionado contra o dela, o som suave de aprovação que escapou de sua garganta quando ela timidamente passou os braços ao redor de seu pescoço. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, o mundo parecia ter mudado de eixo.
As cores estavam mais vivas, os sons mais intensos, cada nervo de seu corpo vibrava com uma energia nova e eletrizante. Você é virgem, ele disse. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de reverência. Ela assentiu, sentindo o rosto queimar. Isso é um problema? Não, ele respondeu, tocando seu rosto com uma delicadeza infinita. Isso faz você ainda mais preciosa, ainda mais especial. Seus olhos se encontraram e naquele momento palavras se tornaram desnecessárias. O desejo era palpável entre eles, uma força viva que pulsava no ar do quarto. Podemos ir devagar, ele sussurrou, seus lábios roçando a curva de seu pescoço. Temos todo o tempo do mundo. Mas Isabelle não queria ir devagar. Não agora. Não quando cada célula de seu corpo gritava por ele. Com uma coragem que não sabia possuir, ela guiou as mãos dele para o zíper de seu vestido. Tenho certeza, ela murmurou contra seus lábios. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida. O vestido deslizou para o chão com um sussurro de tecido, deixando-a apenas com uma lingerie delicada de renda branca. Outro presente encontrado em seu novo closet. Os olhos de Caio escureceram ainda mais ao vê-la, um gemido baixo escapando de sua garganta. Você é a coisa mais linda que já vi, ele declarou, sua voz rouca de desejo. Com movimentos deliberadamente lentos, ele começou a desabotoar a própria camisa. Isabelle observou hipnotizada enquanto cada centímetro de pele bronzeada era revelado, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Quando ele finalmente a tomou nos braços, carregando-a para a cama como se ela não pesasse nada, Isabelle soube que não havia volta. Esta seria a noite em que ela descobriria o que era amor. Não nas páginas dos livros que tanto amava, mas nos braços do homem que havia transformado sua vida. Tem certeza? Ele perguntou uma última vez, seus olhos procurando os dela na penumbra do quarto. Em resposta, ela o puxou para um beijo profundo, deixando que suas ações falassem mais alto que palavras. Seus corpos se encontraram com a naturalidade de peças de um quebra-cabeça finalmente se encaixando, como se tivessem sido feitos um para o outro. A noite se desenrolou em uma sinfonia de suspiros, gemidos e promessas sussurradas. Caio a guiou, com infinita paciência e ternura, através de cada nova sensação, cada descoberta, cada momento de prazer que ela nunca havia imaginado possível. E quando finalmente se tornaram um, quando a última barreira entre eles foi rompida com todo o cuidado e amor que ela merecia, Isabelle entendeu o verdadeiro significado de pertencer a alguém. Não era sobre posse ou controle, mas sobre duas almas se reconhecendo, se completando, se amando sem reservas. Depois, deitada em seus braços enquanto a lua derramava sua luz prateada através das cortinas de seda, ela traçou padrões invisíveis em seu peito nu. No que está pensando? Ele perguntou suavemente, seus dedos brincando com uma mecha de seu cabelo. Em como a vida é imprevisível, ela respondeu com um sorriso. Há 2 semanas eu era apenas mais uma empregada chorando no quartinho dos fundos. E agora, você é minha, ele completou, sua voz carregada de emoção. Meu amor, minha luz, minha razão para acordar sorrindo todas as manhãs. Isabelle ergueu o rosto para olhá-lo, seu coração transbordando de felicidade. Seu amor, ela repetiu, saboreando as palavras. Parece um sonho. Não é um sonho, ele garantiu, beijando-a suavemente. É apenas o começo de nossa história. E, ali, nos braços do homem que havia enxergado além de sua origem humilde, além de seu uniforme cinza, além de todas as barreiras sociais que os separavam, Isabelle finalmente se permitiu acreditar em contos de fadas modernos. Porque às vezes, o amor não vem como esperamos.
Às vezes, ele chega de joelhos em um quarto de empregada, pronto para reescrever todas as regras do destino. Os primeiros raios de sol encontraram Isabelle já acordada, sentada na beira da cama do quarto azul, suas mãos tremendo enquanto segurava o pequeno crucifixo de prata, a única lembrança de sua vida anterior. A noite passada parecia um sonho, distante, uma fantasia elaborada demais para ser real. O lado da cama onde Caio dormira ainda guardava seu perfume no travesseiro, a única prova tangível de que não havia imaginado tudo. Ele saíra antes do amanhecer, sussurrando promessas doces em seu ouvido, enquanto ela fingia dormir, temerosa de enfrentar a realidade da luz do dia. Agora, sozinha com seus pensamentos, o pânico começava a se instalar. O que havia feito? Como pudera se entregar assim, tão completamente, a um homem que pertencia a um mundo tão diferente do seu? As vozes da razão, que soavam estranhamente como sua mãe, gritavam em sua mente, alertando sobre os perigos de acreditar em contos de fadas. Com movimentos mecânicos, Isabelle começou a recolher suas poucas posses, espalhadas pelo quarto luxuoso que agora parecia zombar de sua ingenuidade. O vestido simples que trouxera de casa, o pente de plástico desgastado, a pequena Bíblia que sua avó lhe dera. Tudo cabia em uma única mala surrada. Um lembrete cruel de que, não importava a noite mágica que tivera, ela ainda era apenas uma garota do interior que havia se aventurado longe demais de casa. Suas mãos encontraram a camisola de seda nova, deixada delicadamente dobrada sobre uma poltrona. Ao tocá-la, memórias da noite anterior inundaram sua mente. Os beijos de Caio, suas mãos gentis explorando seu corpo, as palavras de amor sussurradas em seu ouvido. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto. É melhor assim, murmurou para si mesma, guardando a camisola no fundo da mala. Melhor partir agora, antes que ele percebesse seu erro, antes que a sociedade os julgasse, antes que seu coração se partisse em milhões de pedaços impossíveis de juntar novamente. O relógio marcava 6 da manhã, quando ela terminou de arrumar suas coisas. A mansão ainda dormia, o silêncio apenas quebrado pelo canto distante dos pássaros no jardim. Era o momento perfeito para partir. Sem despedidas, sem explicações, sem ter que ver a decepção nos olhos dele, quando percebesse que ela não passava de uma aventura passageira. Isabelle abriu a porta do quarto silenciosamente, sua mala, leve demais para o peso que carregava no coração. Mas algo a fez parar abruptamente. Ali, no corredor vazio, um rastro de pétalas de rosas brancas formava um caminho. Seu coração falhou uma batida quando seus olhos seguiram a trilha perfumada até uma mesinha antiga, onde um envelope cream repousava entre mais pétalas. Com dedos trêmulos, ela pegou o envelope. Seu nome estava escrito na caligrafia elegante que já havia aprendido a reconhecer, a mesma dos pequenos bilhetes que encontrava durante a semana. Minha Isabelle, dizia a carta dentro do envelope. Saí esta manhã mais cedo do que gostaria, levando comigo a memória do seu rosto adormecido e o gosto dos seus beijos. Tenho uma reunião importante com a diretoria da empresa, mas meus pensamentos estão aí, naquele quarto azul que agora guarda nossos segredos mais doces. Imagino que ao acordar você possa estar assustada, confusa, talvez até arrependida. Conheço bem demais esse olhar que vi tantas vezes em seus olhos, o medo de não ser suficiente, de não merecer a felicidade que o destino colocou em seu caminho. Mas preciso que saiba de algo. Eu não me arrependo de você. Me arrependo apenas de não ter te encontrado antes, de não ter tido mais tempo para te mostrar o quanto você é especial, o quanto merece cada momento de felicidade que a vida puder oferecer. A noite passada não foi um erro, meu amor.
Foi o início de algo que venho sonhando desde a primeira vez que te vi. Não a empregada tímida de uniforme cinza, mas a mulher extraordinária que se esconde por trás dele. Você pode estar pensando em fugir agora. Posso quase ver você arrumando sua pequena mala, convencendo a si mesma de que é melhor partir antes que a realidade destrua nossa história. Por favor, não vá. Não vá antes que eu possa te mostrar o mundo através dos meus olhos. Um mundo onde você é a protagonista, não a coadjuvante. Um mundo onde seu sorriso ilumina cada ambiente que você entra, onde sua risada é a música mais doce que já ouvi. Na gaveta da mesinha onde encontrou esta carta, há uma chave. É a chave do meu coração, que agora pertence inteiramente a você. Mas também é a chave da biblioteca, aquele lugar que seus olhos sempre observaram, com tanto desejo. A partir de hoje, aquele espaço é seu para explorar, para sonhar, para criar suas próprias histórias. Esta noite, quando eu voltar, quero te encontrar lá. Quero ver seus olhos brilhando enquanto descobre novos mundos nas páginas dos livros, que agora são seus, tanto quanto meus. E se ainda assim você decidir partir, se decidir que nossa história não merece uma chance, então guarde ao menos a memória desta noite. Guarde a certeza de que por algumas horas mágicas você foi profundamente amada por alguém que viu além das aparências, além das convenções sociais, além de todos os muros que o mundo tentou construir entre nós. Com todo o meu amor, Caio. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabelle, manchando o papel elegante. Suas pernas fraquejaram e ela escorregou até o chão, ainda segurando a carta contra o peito. Com mãos trêmulas, abriu a gaveta da mesinha. A chave estava lá, presa a uma fita de cetim azul, junto com outro envelope menor. Dentro dele, uma única frase escrita às pressas. PS. Você não é um conto de fadas. É muito mais real e mais preciosa do que qualquer história já escrita. O sol já estava alto quando Dona Mercedes passou pelo corredor, encontrando apenas uma mala abandonada e um rastro de pétalas de rosa levando-a à biblioteca. Através da porta entreaberta, podia-se ver Isabelle sentada em uma poltrona de couro, absorta em um livro de poesias, suas lágrimas agora substituídas por um sorriso sereno. Na mansão dos Lacerda, os rumores começaram a circular como um incêndio controlado. A antiga empregada, agora instalada no quarto azul. O patrão, visto entrando em joalherias exclusivas. As rosas brancas, entregues todas as manhãs. Mas Isabelle já não se importava com os cochichos nos corredores. Seu mundo agora era feito de poesia e promessas cumpridas, de beijos roubados entre as estantes da biblioteca, de um amor que desafiava todas as convenções. À tarde, quando Caio voltou mais cedo da reunião e a encontrou exatamente onde havia pedido, seus olhos se encheram de lágrimas ao vê-la usando um vestido azul celeste, o mesmo tom do céu no dia em que a viu pela primeira vez. Você ficou. Ele disse simplesmente, sua voz embargada de emoção. Isabelle levantou os olhos do livro, um sorriso iluminando seu rosto. Não poderia ir, ela respondeu suavemente. Não quando minha própria história está apenas começando. Ele atravessou a biblioteca em poucos passos, tomando-a nos braços como se temesse que ela pudesse desaparecer. Seus lábios encontraram os dela em um beijo que carregava toda a saudade das horas separados, todo o alívio de encontrá-la ali, toda a promessa de um futuro juntos. Nunca mais pense em fugir de mim, ele murmurou contra seus lábios. Seu lugar é aqui, ao meu lado, reescrevendo todas as regras que o mundo tentou nos impor. E ali, cercada por milhares de histórias nas prateleiras da biblioteca, Isabelle finalmente entendeu que às vezes é preciso coragem não para partir, mas para ficar. Para aceitar a felicidade quando ela bate à porta, mesmo que venha em uma forma inesperada.
Porque o verdadeiro amor não se esconde em contos de fadas. Ele se revela nos pequenos gestos, nas cartas escritas às pressas, nas chaves que abrem não apenas portas, mas corações. Os sussurros começaram como uma brisa suave, mas logo se transformaram em uma tempestade impossível de ignorar. Pelos corredores da mansão dos Lacerda, olhares atravessados e conversas interrompidas seguiam Isabelle como sombras indesejadas. Dizem que ela enfeitiçou o patrão, murmurou uma das cozinheiras, quando Isabelle passou pela cozinha naquela manhã, usando um delicado vestido cor de pêssego que Caio havia escolhido pessoalmente para ela. Enfeitiçou? Que nada! Usou o corpo, isso sim. Essas meninas do interior sabem bem como subir na vida, respondeu outra, alto o suficiente para ter certeza que Isabelle ouviria. O café da manhã na mesa principal, seu novo lugar por insistência de Caio, havia se tornado um exercício de resistência. Dona Mercedes, em especial, parecia ter feito da destruição de Isabelle sua missão pessoal. Mais café, senhor? A governanta se inclinou exageradamente sobre a mesa, lançando um olhar de desprezo para Isabelle. Ou prefere que sua convidada sirva? O veneno em sua voz era palpável, fazendo Isabelle se encolher ligeiramente em sua cadeira. Mas antes que pudesse reagir, sentiu a mão de Caio encontrar a sua sob a mesa, seus dedos entrelaçando-se em um gesto silencioso de apoio. Não, Mercedes, ele respondeu, sua voz calma, mas cortante como aço. Isabelle não é mais uma empregada e você sabe disso. Ela é minha convidada especial e espero que seja tratada como tal. O rosto da governanta se contorceu em uma máscara, de desagrado mal disfarçado. Como quiser, senhor, apenas me preocupo com sua reputação. As palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Isabelle sentiu seu apetite evaporar completamente. O café da manhã luxuoso à sua frente agora parecendo cinzas em sua boca. Mais tarde, na biblioteca, seu refúgio sagrado, Isabelle tentava se perder nas páginas de Orgulho e Preconceito, buscando conforto na história de Elizabeth Bennet, outra mulher que ousou desafiar as convenções sociais por amor. Mas nem mesmo Jane Austen conseguia silenciar as vozes que ecoavam em sua mente. Você acha que ele vai realmente ficar com ela? Aposto que é só diversão. Logo ele cansa. Uma empregadinha não pode virar princesa. Isso só existe em contos de fadas. A porta da biblioteca se abriu e Isabelle rapidamente enxugou uma lágrima teimosa que escapara. Mas não era Caio, era Rita, a antiga governanta que havia se aposentado há 2 anos e ocasionalmente visitava a mansão. Querida, a senhora de cabelos grisalhos sorriu gentilmente, aproximando-se. Posso me sentar? Isabelle assentiu, fechando o livro em seu colo. Rita sempre havia sido gentil com ela, um dos poucos rostos amigáveis quando chegou à mansão. Sabe, Rita começou, seus olhos sábios estudando o rosto jovem de Isabelle. Há 25 anos, eu estava exatamente onde você está agora. Como... Assim? Isabelle perguntou surpresa. Apaixonada pelo homem errado segundo a sociedade. Ela sorriu, um toque de nostalgia em sua voz. Ele era um médico respeitado, eu era apenas a enfermeira. Todo mundo dizia que ele estava me usando, que eu era tola em acreditar em amor. Isabelle sentiu seu coração apertar. E o que aconteceu? Nos casamos. Rita riu suavemente. Tivemos 3 filhos maravilhosos. E ele me amou até seu último suspiro há 5 anos. Sabe por quê? Porque o amor verdadeiro não se importa com títulos ou posição social. As palavras tocaram algo profundo no coração de Isabelle, mas antes que pudesse responder, vozes alteradas no corredor chamaram sua atenção. A porta da biblioteca se abriu violentamente, revelando Dona Mercedes seguida por várias outras empregadas. É isso mesmo que você quer, Sr. Lacerda? A governanta praticamente gritava, seu rosto vermelho de indignação.
Transformar sua casa respeitável em motivo de fofoca? Todo mundo na cidade está comentando sobre como você acolheu uma... Ela lançou um olhar venenoso para Isabelle. Uma aproveitadora em sua cama. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabelle sentiu seu mundo girar. As palavras de Mercedes cortando mais fundo que qualquer lâmina. Mas então... Chega! A voz de Caio trovejou pela biblioteca, fazendo todos congelarem. Ele entrou na sala, seus olhos flamejando com uma fúria controlada que Isabelle nunca havia visto antes. 20 anos, ele disse, sua voz perigosamente baixa. 20 anos você trabalhou nesta casa, Mercedes, e em 1 minuto destruiu todo o respeito que eu tinha por você. A governanta empalideceu. Senhor, eu só estava tentando proteger... Proteger? Ele a interrompeu. Não, você estava tentando destruir algo bonito por pura inveja e preconceito. Caio atravessou a biblioteca em passos firmes até alcançar Isabelle, que permanecia paralisada em sua poltrona. Com uma gentileza que contrastava com sua fúria anterior, ele a ajudou a se levantar. Olhem bem, ele declarou, sua voz agora carregada de emoção. Esta mulher que vocês tentam diminuir, ela é a razão do meu sorriso todas as manhãs, a dona do meu coração, a pessoa que trouxe luz de volta à minha vida após anos de escuridão. Lágrimas silenciosas corriam pelo rosto de Isabelle enquanto ele falava. Caio as enxugou delicadamente com o polegar antes de continuar. Isabelle não é minha funcionária, não é minha convidada. Ele fez uma pausa significativa, seus olhos encontrando os dela. Ela é a mulher que eu amo, a futura senhora desta casa. E se alguém aqui não consegue aceitar isso, a porta está aberta. Então, diante de todos os funcionários reunidos, Caio fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Eu ia esperar o momento perfeito. Ele sorriu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Tinha planejado um jantar romântico, música, flores. Mas percebi que não existe momento mais perfeito que este. O coração de Isabelle parou quando ele abriu a caixa, revelando um anel de diamantes que cintilava à luz do sol da tarde. Casa comigo? Ele perguntou simplesmente. Não, por causa dos comentários, não para provar nada a ninguém. Mas porque eu não consigo mais imaginar um único dia sem você ao meu lado. O tempo pareceu congelar. Os sussurros, os olhares, todo o julgamento do mundo desapareceu. Naquele momento, existiam apenas eles dois. Um homem de joelhos, oferecendo seu coração, e uma mulher que finalmente encontrou coragem para agarrar sua felicidade com ambas as mãos. Sim, ela sussurrou, sua voz embargada de emoção. Sim, sim, 1000 vezes sim. Quando Caio deslizou o anel em seu dedo, um soluço coletivo ecoou pela biblioteca. As mesmas empregadas que minutos antes a julgavam, agora choravam, tocadas pela pureza do momento. Dona Mercedes foi a primeira a sair, seu rosto uma máscara de derrota. Outras a seguiram, até que apenas Rita permaneceu, um sorriso satisfeito em seu rosto bondoso. Viu só? A antiga governanta piscou para Isabelle. Às vezes, os contos de fadas se tornam realidade. Não porque somos princesas, mas porque encontramos homens que nos veem como rainhas. Mais tarde, quando a noite caiu sobre a mansão dos Lacerda, Isabelle estava nos braços de Caio na varanda do quarto azul, observando as estrelas. O anel em seu dedo brilhava tanto quanto elas. Você não precisava ter feito isso, ela murmurou contra seu peito. Anunciar assim na frente de todos? Precisava sim, ele respondeu, beijando o topo de sua cabeça. Não por eles, mas por você, para que nunca mais duvide do seu lugar no meu coração. E ali, sob o céu estrelado, Isabelle finalmente entendeu que o verdadeiro amor não se esconde dos julgamentos. Ele os enfrenta de cabeça erguida, transformando cada crítica em mais um motivo para brilhar ainda mais forte. Porque às vezes,
É preciso atravessar a tempestade para descobrir que você é mais forte do que imagina e que o amor, quando verdadeiro, não apenas sobrevive ao julgamento dos outros, ele floresce mais belo e mais forte, precisamente por causa deles. O outono pintava os jardins da mansão em tons de dourado e vermelho, quando o carro preto atravessou os portões principais. Isabelle observava da janela do quarto azul, seu coração batendo um ritmo ansioso contra as costelas. Era o dia que ela tanto temia, o retorno de Sofia, a filha de 10 anos de Caio, do internato suíço. Ela vai me odiar, murmurou para seu reflexo no espelho, ajustando nervosamente o vestido verde esmeralda que usava. Como não odiaria? Sou a intrusa que está tentando substituir sua mãe. O anel de noivado em seu dedo brilhou quando um raio de sol o atingiu, como se quisesse lembrá-la de todas as promessas que aquela joia representava. 2 semanas haviam se passado desde o pedido público de casamento, e a mansão ainda reverberava com as mudanças. Dona Mercedes havia pedido demissão no dia seguinte, levando consigo alguns funcionários mais antigos. Os que ficaram pareciam finalmente aceitar a nova realidade, alguns até com genuíno entusiasmo. Mas nada disso importava agora. O verdadeiro teste estava subindo as escadas da mansão neste exato momento. Papai! A voz infantil ecoou pelo corredor, fazendo o coração de Isabelle apertar. Papai trouxe um presente para você da Suíça. Isabelle respirou fundo, reunindo toda a sua coragem antes de abrir a porta do quarto. A cena que encontrou no corredor fez seus olhos arderem. Caio ajoelhado, abraçando uma menina de cabelos castanhos e olhos idênticos aos seus. A mesma intensidade, o mesmo brilho de inteligência. Foi Sofia quem anotou primeiro. A menina se afastou ligeiramente do pai, seus olhos curiosos, estudando Isabelle com uma sabedoria além de seus anos. Você deve ser ela, Sofia disse simplesmente. A moça que fez meu pai sorrir de novo. Isabelle sentiu o ar fugir de seus pulmões. De todas as reações que imaginara, esta não estava entre elas. Caio se levantou, um sorriso emocionado em seu rosto enquanto estendia a mão para ela se aproximar. Sofia, ele disse suavemente, esta é Isabelle, a pessoa mais especial que já entrou em nossas vidas. A menina inclinou a cabeça ligeiramente, ainda observando Isabelle com aqueles olhos perspicazes. Você gosta de histórias? Perguntou. Abruptamente. Sim, Isabelle respondeu, surpresa pela pergunta. Amo histórias, especialmente as de Jane Austen. O rosto de Sofia se iluminou. Papai me deu Orgulho e Preconceito no meu último aniversário. É meu livro favorito. Elizabeth Bennet é tão corajosa, não é? Enfrentando todo mundo pelo amor verdadeiro. Algo mudou no ar naquele momento. Como se uma ponte invisível tivesse sido construída entre elas, pavimentada com páginas de livros amados e personagens compartilhados. Quer ver minha coleção? Sofia perguntou, pegando a mão de Isabelle sem esperar resposta. Papai me deixou ter uma estante só minha, na biblioteca. As horas seguintes passaram em um borrão de histórias compartilhadas, risadas e descobertas mútuas. Sofia mostrou orgulhosamente sua coleção de clássicos infantis, seus olhos brilhando quando Isabelle reconheceu cada um deles. Você também lia O Jardim Secreto quando era pequena? A menina perguntou, aninhada entre Isabelle e Caio no grande sofá da biblioteca. Era meu refúgio. Isabelle sorriu, acariciando os cabelos sedosos de Sofia. Quando as coisas ficavam difíceis em casa, eu me imaginava encontrando meu próprio jardim secreto, um lugar onde tudo era possível. E agora você encontrou, Sofia declarou com a certeza absoluta que só as crianças possuem. Aqui, com a gente. As palavras atingiram Isabelle como uma onda de emoção pura.
Lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto enquanto Sofia se aconchegava mais em seu abraço, bocejando suavemente. "Se ela te faz sorrir assim, papai", a menina murmurou, seus olhos começando a fechar de sono. "Eu gosto dela. Podemos mantê-la." Caio riu suavemente, mas Isabelle podia ver as lágrimas em seus olhos também. "Na verdade, meu amor, é por isso que chamei você para voltar mais cedo do internato. Isabelle e eu vamos nos casar." Sofia abriu os olhos instantaneamente, toda a sonolência esquecida. "Verdade, como nos contos de fadas." "Melhor." Caio sorriu, pegando a mão de Isabelle, onde o anel brilhava. "Porque é real." A menina sentou-se ereta, seu rosto sério de repente. "Posso ser a daminha e posso ajudar a escolher meu vestido? E você vai me deixar te chamar de mãe, porque eu nunca tive uma de verdade, sabe? Mamãe Helena foi pro céu quando eu era muito pequena." "Sofia." Isabelle interrompeu gentilmente, seu coração transbordando de amor por aquela pequena alma, tão ansiosa por afeto. "Você pode me chamar do que quiser, e pode ter certeza que nunca, jamais, tentarei substituir sua mãe. Mas se você permitir, gostaria muito de ser sua amiga, sua confidente, alguém com quem você possa compartilhar histórias, segredos e sonhos." Os olhos da menina se encheram de lágrimas, como uma irmã mais velha, como uma segunda mãe. Isabelle corrigiu suavemente. "Alguém que vai te amar não porque precisa, mas porque escolheu. Porque seu coração é tão grande e tão bonito que é impossível não se apaixonar por ele." Sofia se jogou nos braços de Isabelle, soluçando contra seu pescoço. "Eu sempre quis uma mãe que gostasse de histórias", ela confessou entre lágrimas, "que entendesse sobre jardins secretos e Elizabeth Bennet e todos os sonhos que guardo aqui dentro." Caio observava a cena com o coração apertado de emoção. Suas duas meninas, como ele já pensava em Isabelle, encontrando uma na outra o pedaço que faltava em suas vidas. "Agora somos 3, ele disse, envolvendo ambas em seus braços. "E não te quero como sombra, meu amor", acrescentou para Isabelle. "Te quero como raiz." As palavras ecoaram pela biblioteca como uma promessa sagrada. Sofia já dormia nos braços de Isabelle, seu rostinho ainda marcado pelas lágrimas de felicidade, quando Caio se inclinou para beijar suavemente sua noiva. "Você é incrível", ele sussurrou contra seus lábios. Em poucas horas conquistou o coração dela tão completamente quanto conquistou o meu. "Não foi difícil." Isabelle sorriu, acariciando os cabelos de Sofia. "Ela é parte de você. Como não amá-la?" Mais tarde, quando colocaram Sofia na cama, ela havia insistido em dormir no quarto azul com Isabelle. A menina abriu os olhos sonolentamente. "Isa", ela chamou, usando o apelido que havia criado espontaneamente. "Você promete nunca ir embora? Promete ficar sempre com a gente?" Isabelle sentiu seu coração derreter. "Prometo, meu amor, com todas as letras de todos os livros que já lemos." "Que bom", Sofia sorriu, voltando a adormecer. "Porque agora você é nossa Isa, nossa história." Naquela noite, deitada nos braços de Caio, enquanto observava Sofia dormir pacificamente na cama ao lado, Isabelle entendeu que família não é apenas sangue, é escolha, é amor. É a capacidade de abrir o coração para novas histórias, novos personagens, novos capítulos. "No que está pensando?" Caio perguntou suavemente, seus dedos brincando com uma mecha do cabelo dela. "Em como a vida é surpreendente", ela respondeu, sua voz embargada de emoção. "Há alguns meses, eu era apenas uma empregada solitária, sonhando com histórias de amor. Agora você é a protagonista da sua própria história", ele completou, beijando sua testa. "E não te quero como capítulo passageiro, meu amor. Te quero como saga completa." E ali,
No quarto azul, que havia testemunhado tantas transformações, Isabelle finalmente encontrou sua verdade mais profunda. Às vezes, as melhores histórias não são aquelas que lemos nos livros, mas as que escrevemos com o nosso próprio coração. Porque o amor, quando verdadeiro, não apenas une duas pessoas. Ele cria famílias, constrói pontes, transforma vidas. E naquela noite, sob o céu estrelado que brilhava através das cortinas de seda, 3 corações solitários se tornaram uma família, provando que os mais belos contos de fadas são aqueles que a vida escreve com tinta de verdade. A mansão dos Lacerda havia se transformado nos últimos 3 meses. O outono dera lugar ao inverno, e com ele uma nova energia preenchia cada cômodo. As risadas de Sofia ecoavam pelos corredores, misturando-se com o som da voz de Isabelle, contando histórias. O amor havia transformado aquela casa imponente em um verdadeiro lar. Naquela manhã particular de domingo, Isabelle acordou sozinha no quarto azul. No lugar de Caio, encontrou apenas um bilhete dobrado sobre o travesseiro. Meu amor, precisei resolver alguns assuntos urgentes. Sofia está com Rita fazendo cookies na cozinha. Te encontro às 19 horas no jardim de inverno. Vista algo especial com todo o meu amor, Caio. Um sorriso tocou seus lábios, enquanto seus dedos traçavam a caligrafia elegante dele. Depois de tantos meses, seu coração ainda acelerava com cada pequeno gesto romântico. O dia passou em um borrão de atividades misteriosas. Sofia aparecia e desaparecia, sempre com um sorriso conspiratório nos lábios. Rita, que havia assumido informalmente o papel de governanta após a saída de Dona Mercedes, parecia especialmente animada, mas se recusava a revelar qualquer coisa. Às 18h30, enquanto Isabelle se preparava, alguém bateu suavemente em sua porta. "Posso entrar?" A voz de Sofia soou do outro lado. "Trouxe uma surpresa." A menina entrou, carregando uma caixa branca enorme, seus olhos brilhando de excitação. "Papai mandou te entregar isso e disse que é para você usar hoje à noite." Com mãos trêmulas, Isabelle abriu a caixa. Seu coração parou por um momento ao ver o conteúdo. Um vestido de seda azul noite, tão escuro que parecia conter todas as estrelas do céu. Junto dele, um par de sapatilhas de cristal, uma referência clara à Cinderela que fez Sofia soltar uma risadinha. "Você vai parecer uma princesa", a menina exclamou, pulando de alegria. "Posso te ajudar a se arrumar? Por favor, por favor." Como negar algo àqueles olhos tão parecidos com os do pai? Com a ajuda entusiasmada de Sofia, Isabelle se preparou. O vestido caía como uma segunda pele, revelando e escondendo nos lugares certos. Seu cabelo, que Sofia insistiu em arrumar, cascateava em ondas suaves pelos ombros. "Agora o toque final", Sofia declarou solenemente, tirando algo do bolso de seu próprio vestido. Era uma corrente delicada com um pingente em forma de livro aberto. "Eu escolhi sozinha", ela confessou orgulhosamente, "porque você trouxe histórias de volta para a nossa vida." Lágrimas ameaçaram arruinar a maquiagem cuidadosamente aplicada. "Sofia", Isabelle começou, mas a menina a interrompeu com um abraço apertado. "Vá", Sofia sussurrou. "Papai está esperando e confie em mim. Esta vai ser a melhor história de todas." O caminho até o jardim de inverno nunca pareceu tão longo. Quando Isabelle finalmente chegou à porta de vidro, seu coração quase parou. O espaço havia se transformado em algo saído diretamente de um sonho. Milhares de pequenas luzes brancas pendiam do teto de cristal, criando a ilusão de um céu estrelado. Rosas brancas e azuis formavam arcos naturais entre as plantas exóticas. No centro de tudo, um caminho de pétalas levava até... "Oh, meu Deus!" Isabelle sussurrou, levando a mão aos lábios. Ali estava Caio, magnífico em um smoking negro, de joelhos no final do caminho de pétalas. Ao seu redor, dezenas de livros antigos formavam um círculo perfeito.
suas páginas abertas revelando trechos sublinhados de grandes histórias de amor. Você veio, ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. Como poderia não vir? Ela respondeu suavemente, atravessando o caminho de pétalas até ele. Sabe por que escolhi este lugar? Caio perguntou, pegando suas mãos entre as dele. Porque foi aqui que você primeiro confiou em mim. Aqui que me permitiu ver além da sua armadura, além das suas cicatrizes. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com emoção contida. Naquela noite, prometi te mostrar um mundo novo. Prometi que seríamos mais que uma história passageira. E hoje quero renovar essas promessas. Com um movimento fluido, ele pegou um dos livros do círculo, uma edição antiga de Orgulho e Preconceito. De dentro dele, tirou não um, mas 2 anéis. O primeiro anel, ele continuou, sua voz embargada, foi uma promessa feita no calor do momento, nascida da necessidade de te proteger, de mostrar ao mundo que nosso amor era real. Mas ele ergueu os novos anéis, que brilhavam à luz, das estrelas artificiais. Este é diferente. Isabelle prendeu a respiração quando viu os detalhes. Cada anel tinha pequenos livros e rosas gravados em ouro branco, eternizando em metal precioso a história deles. Estes anéis carregam não apenas minha promessa de amor eterno, Caio explicou, mas também a bênção de Sofia. Foi ela quem ajudou a desenhar os detalhes, sabia? Disse que queria que nossa história ficasse gravada para sempre, não apenas em papel, mas em nossos dedos. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabelle. Caio as enxugou gentilmente antes de continuar. Então, Isabelle Santos, mulher que transformou minha mansão em lar, que trouxe luz de volta aos meus dias, que conquistou não apenas meu coração, mas também o de minha filha. Você me daria a honra de se casar comigo? Não por necessidade, não por prova social, mas por amor puro e verdadeiro? Antes que ela pudesse responder, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Sofia emergiu de trás de uma das plantas, carregando um pequeno livro branco. Espera, a menina pediu, aproximando-se. Posso fazer parte do pedido também? Caio sorriu, fazendo espaço para a filha se ajoelhar ao seu lado. Sofia abriu o livro que carregava, revelando páginas em branco. Isa, ela começou, sua voz pequena tremendo de emoção. Você já é minha mãe no coração, mas queria saber se aceitaria ser oficialmente? Podemos escrever nossa própria história neste livro, os 3 juntos. Cada página um novo capítulo, cada dia uma nova aventura. O coração de Isabelle transbordava de amor. Ali estavam eles, o homem que havia se ajoelhado em seu quartinho de empregada, a menina que havia roubado seu coração com histórias compartilhadas, ambos oferecendo não apenas um anel, mas uma vida inteira de amor. Sim, ela respondeu, sua voz embargada, mas firme. Sim para o casamento, sim para ser sua mãe, Sofia, sim para cada capítulo que escreveremos juntos. O sorriso que iluminou o rosto de pai e filha poderia ter ofuscado todas as luzes do jardim. Caio deslizou o novo anel em seu dedo, um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela, e havia sido. Sofia pulou em seus braços, enchendo seu rosto de beijos. Agora somos uma família de verdade, a menina exclamou. Uma família que ama histórias. Como se fosse um sinal, música suave começou a tocar. Mozart, a favorita de Sofia. Caio se levantou, puxando Isabelle para seus braços. Dance comigo, ele sussurrou em seu ouvido. Dance comigo como dançamos em nossos sonhos, todas as noites antes de nos encontrarmos de verdade. Sofia observava encantada enquanto seus pais rodopiavam entre as luzes e as flores, seus corpos movendo-se em perfeita sincronia. Em determinado momento, eles a puxaram para a dança e o jardim de inverno se encheu com o som mais precioso do mundo.
o riso de uma família verdadeiramente feliz. Mais tarde, quando a noite já ia alta e Sofia dormia no sofá cercada por pétalas de rosa, Caio e Isabelle permaneciam abraçados, dançando lentamente ao som de uma música que só eles podiam ouvir. "Sabe o que mais amo em você?" ele murmurou contra seus cabelos. "Como você transformou não apenas minha vida, mas a de Sofia também. Como você nos ensinou que amor não é apenas sobre romance, mas sobre família, sobre pertencer." Isabelle ergueu o rosto para olhá-lo, seu coração transbordando de felicidade. "E sabe o que mais amo em você? Como você me ensinou que às vezes os contos de fadas são reais, não porque são mágicos, mas porque são construídos com amor verdadeiro, dia após dia." O beijo que seguiu foi diferente de todos os outros. Tinha gosto de promessa cumprida, de sonhos realizados, de histórias apenas começando. Porque ali, no jardim de inverno da mansão dos Lacerda, não era apenas um final feliz que estava sendo escrito. Era o começo de uma nova história, uma história de amor, família e redenção. Uma história que provava que, às vezes, os melhores contos de fadas não são aqueles que terminam com "e viveram felizes para sempre", mas aqueles que começam com "e então eles escolheram ser felizes juntos todos os dias."